Olá! Era eu, Nick. Vamos de novo. Vamos. Olá, crianças. Eu me chamo Ruth. E eu me chamo Nicolas. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco dos pais da fé. E vamos falar sobre... José. José, já falou. Vamos falar sobre José, para começarmos a ver um pouco sobre a vida dele. Vamos ler do capítulo 37 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do seu sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse-lhe: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram mais ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Então, pessoal, nessa história a gente pode ver que José participa de uma família muito grande e ele é o mais novo dessa família. Então, como ele foi gerado na velhice dos pais, ele era o mais querido pelos pais. E os outros irmãos mais velhos tinham inveja, tinham ciúmes disso. É tanto que na Bíblia diz que o pai deu uma manta para o filho, colorida e tudo mais, por causa que ele gostava muito do filho e quis presenteá-lo. Então, certo dia, José teve 2 sonhos, como foi dito. Teve 2 sonhos e todos os 2 sonhos agradeciam José. Então, quando José disse isso para os irmãos ficaram tipo... Esse menino tá doido, achando que a gente vai se prostrar diante dele. Até o pai dele disse: José, tu não acha que tá sendo muito... Não tá estranho? Tá sonhando demais. Mas o que eles não entendiam é que Deus estava falando com José através dos sonhos. E a partir desses sonhos, o ódio dos irmãos, a inveja, o ciúme foi crescendo cada vez mais. E teve um dia que Jacó pediu para José ir olhar os irmãos dele. E quando chegou lá com a sua túnica colorida e bonita e tudo mais, os irmãos começaram a tramar contra José. Começaram a planejar como eles iriam se livrar, um modo de se livrar de José. Eles queriam até matar José. Só que Rubem, um dos irmãos de José, disse: Não, gente, peraí, homicídio já é uma coisa muito elevada. Que tal a gente jogar ele dentro daquele buraco e depois a gente resolve o que fazer com ele? Aí os outros irmãos acharam isso legal. E fizeram. Quando José chegou, eles tiraram a túnica de José, jogaram ele lá dentro do poço e foram lanchar. Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Quando eles estavam lá, decidindo o que fazer com José, eles avistaram uma caravana de ismaelitas e eles tiveram a ideia de vender José para aquela caravana. E eles venderam José, como foi dito, por 20 moedas de prata. Depois que José foi vendido, foi levado para o Egito, junto com a caravana. Os irmãos pegaram a túnica, mataram um cabrito e melaram a túnica dele toda de sangue de animal. E quando eles chegaram lá para Jacó, ele disse: Ó, pai, eu estava voltando para aqui, ó, e encontrei a túnica de José, toda melada de sangue. Provavelmente ele morreu. E aí podemos ver o que o ódio faz com as pessoas, né?
O ódio faz com que as pessoas tomem essa questão para a vida de tipo, ninguém pode ser melhor do que eu, ninguém pode ser melhor do que eu, e eu vou fazer de tudo para passar por cima dessa pessoa. Então, galerinha, fica aí essa reflexão. Nós, como os filhos de Deus, não devemos ter ódio, porque o ódio é uma coisa terrível para as nossas vidas e inveja também. Então, a história continua e vamos para uma parte muito importante, que é quando José é vendido para o Egito e lá ele começa a prosperar. Por quê? Porque José era um homem íntegro. Na verdade, ele não era homem ainda, ele tinha a idade de Nicolas, 17 anos. E ele começa a prosperar por ele ser íntegro e também por ser obediente ao Senhor. Quando ele chega lá, ele é comprado pelo Potifar, que é o... Então tem pai que eu esqueci o nome. Que é o capitão de guarda do faraó. Exatamente. E é lá que ele começa a prosperar. Isso. E no capítulo 39 de Gênesis vai contar um ponto muito importante da história. Do versículo 7 até o 12, que diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque você é a mulher dele. Poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui nós podemos ver que Potifar se tornou um grande amigo de José. Ele confiava todas as suas finanças, tudo ele entregava a José. E aquela casa começou a prosperar com José nela. E a mulher de Potifar, vendo aquilo, teve um dia que Potifar saiu e ela começou a dar em cima de José. Só que José era um homem íntegro e fiel e honesto ao seu dono. O seu dono, no caso, Potifar. E ele não ia fazer aquilo com o dono dele, pois ele sabia que era pecado traição ao marido. Então ele não fez aquilo que ela estava pedindo para ele fazer. Eu tô passada, chocada. Quando ele saiu, correu, ela agarrou sua manta. Puxou e José saiu correndo. Então ela começou a gritar e outros servos veio. Ela disse que José tinha atacado ela. Eu fui atacada. Só que aí José, como a história fala, ele correu. Então, o ensinamento que nós podemos tirar dessa história, desse capítulo, crianças, nós temos que fugir das tentações que o mundo nos oferece, porque nós sabemos também que isso não agrada o coração de Deus. E nós, como filhos obedientes que devemos ser, não podemos entristecer o Espírito Santo. E aí, sabe, outro ponto importante da história. Nós vimos que José passou por várias circunstâncias, só que Deus tinha um propósito para a vida dele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Então a Bíblia nos conta que José tinha um dom de interpretações e ele usou isso, o que o Senhor tinha lhe dado, para abençoar a vida das outras pessoas. Então fica essa pergunta: o que você tem feito com o que o Senhor lhe deu? Então, vá lá e abençoe a vida das outras pessoas. Seja um dom de cantar, seja se você foi chamado para intercessão, qualquer coisa que for. Use isso para abençoar a vida das outras pessoas, porque nós estamos aqui para ser sal e luz nessa terra. Exatamente. E eu só falo exatamente. A Bíblia conta que lá na prisão, José ganhou a confiança do carcereiro, de tão bom e honesto que ele era. E o carcereiro viu bondade no coração de José. E José ficou para liderar todos os presos que estavam lá no local. Então, depois de um tempo, 2 prisioneiros chegaram naquela prisão. E um deles era o padeiro do faraó e o outro era o servo do faraó. E lá naquela prisão, os 2 tiveram sonhos. E José viu que eles estavam muito perturbados com aqueles sonhos e pediu para que eles lhes contassem os sonhos que eles tiveram. Então o servo começou e disse o sonho que ele teve para José. E José interpretou e disse que em 3 dias o servo seria solto e iria voltar para o palácio de Faraó. E o padeiro também disse o sonho para José. E José interpretou e disse que ele sairia da prisão para ser enforcado depois de 3 dias.
Então, 3 dias se passaram e o que José interpretou se cumpriu. O tempo passou, passou-se 2 anos, até que o faraó, ele teve 2 sonhos em uma noite. O primeiro sonho foi que ele estava na beira do rio e lá tinha 7 vacas gordas. E depois vinha 7 vacas magras e feias e saíam de dentro do rio e iam em direção às vacas gordas e começavam a comer as vacas gordas. Deu uma de The Walking Dead lá e elas começaram a comer as vacas gordas. Então o faraó voltou a dormir e ele teve outro sonho. Ele sonhou que tinha 7 espigas de milho bem bonitas assim e saudáveis e depois começavam a brotar 7 espigas murchas e secas e engolia as que estavam boas e saudáveis. Então aí ele acordou e disse, não, isso não é isso quer dizer alguma coisa, chame os sábios, chame os intérpretes do meu palácio e eu quero descobrir o que isso significa. Então eles estudaram, os sábios, viram os deuses, as estátuas e nada vinha para Faraó. Nenhuma pessoa conseguia interpretar os sonhos que Faraó teve. Até que o servo lembrou de José. Então ele disse, eu conheço uma pessoa que pode interpretar os teus sonhos. O nome dessa pessoa é José e ele está lá na prisão. Então ele mandou chamar José lá na prisão e José veio e conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Disse que as 7 vacas gordas seriam que eles iam passar por 7 anos de muita fartura, 7 anos de colheita, de prosperidade e depois viriam 7 anos de Fome. E era o que as vacas magras e os... As gordas. Não, como é o nome daquela outra coisa? As plantas. E as espigas de milho representavam as espigas de milho seca. Então, ele disse pro faraó, deu um conselho pro faraó, ele disse, olha, se eu fosse o senhor, eu colocava alguém sábio para coordenar o estoque de alimento, dos cereais, para que nos 7 anos de fome, todo mundo coma e ninguém morra de fome. Aí o faraó disse, não há ninguém tão honesto e sábio quanto você. Ele nomeou José governador do Egito e entregou seu próprio anel para ele na frente de todo mundo. Então ele ficou top dos top. Ele saiu de prisioneiro e foi para governador do Egito. Só o faraó estava acima dele. Então podemos ver o quê? Que em meio às dificuldades, Deus pode nos abençoar. Um detalhe, se nós formos leais, pessoas fiéis à palavra, pessoas que obedeçam ao Senhor. Então, como podemos ver, José saiu do cárcere da prisão para ser governador do Egito, para o palácio. Então, crianças, sejam crianças obedientes, fiéis à palavra do Senhor, fiéis ao que Ele tem dito a vocês, que vocês sejam também crianças que demonstrem o amor de Deus para outras pessoas, crianças que possam andar sendo guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. Sábias, inteligentes, obedientes aos pais, obedientes aos professores da escola, obedientes aos líderes da igreja, ao pastor, enfim, a todas as autoridades que Deus constituiu aqui na terra. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e deixa o joinha e compartilha com seus amiguinhos, tá bom? Da igreja, quem não viu também pergunta se lá, tu viu lá o vídeo e tal. Se não, se eles disser que não, compartilha para que eles possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Amém? Então foi isso. Um beijo. Falou! É nóis. Ele é comprado por Potifar. Ele é comprado por Potifar. Eu falei certo, não foi? Falou. Da Bíblia. É lá, né? Eu falei lá. Lá. Lá onde, né? Pula essa parte, pelo amor de Deus. Eita. Vai. De novo. Vai, Ruth. Vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Espírito Santo. Agora vai. Exatamente. Vai, agora vai. Do governador do Egito. Ele era o governador do Egito. Eu tô... Do faraó. Acho que esses meninos vão... Ou eles aprendem essa história de José de uma vez. Ou a gente doido aqui.